Em 2020, Mário, um rapaz de 22 anos, alugou uma pequena casa numa linda cidade do estado de Minas Gerais. Ao chegar com sua mudança, os vizinhos mais próximos, pouco a pouco foram aparecendo, admirados e cochichando. Mário não conseguia entender a razão de tanto cochicho, interesse e curiosidade. No dia seguinte, Mário terminou com a mudança e, ao sair para trabalhar, uma das vizinhas aproximou e disse: "Nessa casa, ninguém consegue ficar muito tempo." Mário perguntou por quê e a senhora respondeu: "A moradora não aceita companhia." Mário ainda tentou perguntar quem era a moradora, mas a senhora não deu atenção, virou as costas e saiu dando uma risadinha esquisita. E o dia passou. Ao voltar do trabalho por volta das 10 da noite, Mário desceu do ônibus e começou a caminhar os 3 quarteirões que faltavam para chegar até a casa. Ao passar pela primeira esquina e começar o segundo quarteirão, ele começou a ouvir barulho de outros passos às suas costas, como se alguém estivesse caminhando na mesma direção. Mário diminuiu as passadas, esperando que a pessoa passasse, e pouco a pouco os passos foram aproximando. Aproximando, mas não passaram. Pararam bem pertinho dele. Mário também parou. Olhou para trás, para os lados, para as casas mais próximas para ver se alguém entrava, mas não viu nada. Não viu ninguém. A rua estava vazia. E as passadas? Pensou. Mário deu uns 10 passos meio de lado e parou tentando ver se a pessoa aparecia. Ninguém apareceu. Porém, para seu espanto, o mesmo número de passos foi repetido e outra vez pararam bem pertinho dele. Naquele instante, o medo atacou e Mário disparou na carreira até a casa. Abriu a porta o mais rápido que podia, entrou, trancou, correu para a janela e ficou olhando para um lado e outro da rua, procurando ver quem caminhava. Após alguns segundos, sem ver ninguém, Mário ouviu algo que lhe deixou ainda mais apavorado. O toque-toque dos passos que aproximavam da casa e logo depois da porta. Mário fez o sinal da cruz, fechou a cortina e sentou atrás do sofá, esperando por uma batida na porta. Mas ninguém bateu. Para terror ainda maior de Mário, a porta foi destrancada, aberta, e uma moça vestida de negro entrou e foi direto ao quarto principal. O mesmo quarto onde Mário tinha colocado sua cama. Mário não podia acreditar. Não entendia o que passava. Quem era aquela moça e o que fazia dentro da sua casa? No impulso de raiva e coragem, Mário levantou, foi até a porta do quarto e bateu. Mas a moça não respondeu. Porém, poucos segundos depois, a porta abriu bem devagar. Para a surpresa e susto de Mário, o quarto estava vazio. A moça havia sumido. O pobre Mário teve vontade de sair correndo. Afinal, a moça vestida de negro não podia ser real. Só podia ser um fantasma. Uma assombração. Depois de alguns minutos pensando e rezando, a situação acalmou. Mário preparou algo de comer e foi deitar. E quando estava quase pegando no sono, Mário assustou, sentou na cama mais apavorado que nunca, sem saber se abria a porta ou pulava a janela. Afinal, quem mais podia ser, além da moça de negro? Mário permaneceu em silêncio, olhando apavorado para a porta. E outra vez. Mário pediu aos anjos por proteção, levantou e abriu a porta de supetão. Para seu alívio,
não havia ninguém no corredor e em nenhuma parte da casa. Parada no meio da sala, Maria lembrou do que disse a vizinha. A moradora não aceita companhia. E enquanto pensava, a porta do seu quarto fechou violentamente e todas as luzes da casa apagaram. E foi então que Maria ouviu pela primeira vez a voz assustadora da moça. Fora! Segundo os vizinhos, a casa continua vazia. E todas as noites, por volta das 10, a luz da sala acende e logo depois apaga. Te cuida e muito obrigado.